Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, vindo o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Se nós lembrarmos, no início do capítulo 15, Jesus ele contou 2 parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, e ele contou a parábola da moeda perdida. Então Jesus ele foi provocado a contar essas parábolas, porque lá no versículo 1 do capítulo 15, diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então Jesus está lá pregando, e os religiosos começaram a perceber que aqueles que não prestavam, e não prestavam de verdade, viu, queridos? Não é um não prestavam pelo enfoque religioso, eram pessoas que realmente eram fazedores do mal, eram pessoas malignas, eram pessoas que agiam de uma maneira desonesta, eram pecadores. Mas a Bíblia está dizendo que essas pessoas estão indo para Jesus, porque querem ouvi-lo. Essas pessoas querem ouvir o que Jesus tem para dizer. E isso é bom. Quando nós vemos pecadores sendo atraídos pela mensagem de Cristo, a verdade do Evangelho está se cumprindo, porque o objetivo do Evangelho é trazer pecadores ao arrependimento. Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. Então ele veio para os doentes. Ele fala: o Filho do Homem não veio, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ninguém conseguiu, os religiosos não conseguiam compreender essas coisas. Como? Eles criticavam, fala aqui no versículo 2, que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas, eles estavam escandalizados. Como assim? Jesus é um homem, ele diz que é um homem de Deus, ele diz que é o Cristo, que é o Messias, e recebe essa gente. E aí Jesus foi provocado por essa atitude religiosa desses homens. Ele foi provocado a contar essas 2 parábolas.
E ele falou a parábola da ovelha perdida, né? É interessante que tanto da ovelha perdida quanto dracma, Jesus fala da questão de valores. Ele fala de um homem que tem um rebanho, 100 ovelhas. Se uma se perder, ele deixa as 99 e vai buscar essa centésima. E quando ele encontra, ele coloca nos ombros e volta feliz para casa. E convoca os seus amigos para fazer uma festa. Eu tinha uma ovelha perdida, eu a encontrei. Jesus está falando de valores. Era um homem que vivia de cuidar de ovelhas, então ele perdeu uma parte do bem dele, ele foi atrás recuperar esse bem e ficou feliz. Jesus está querendo mostrar algo para os fariseus. Aí ele fala da moeda. A moeda vai além de bem, ela vai realmente no sentido de posse. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma delas, e ela varreu toda a casa, diligentemente iluminou o chão da casa, até que ela encontra aquela moeda. E quando ela encontra, ela fica feliz, chama as amigas, faz uma festa para comemorar que encontrou a moeda perdida. Eu até falei para vocês no domingo passado. Às vezes ela gastou mais dinheiro chamando as amigas e fazendo uma festa, do que o valor que aquela dracma dela tinha. Mas aqui Jesus está mostrando um princípio. Muitas vezes nós olhamos para coisas irrisórias e nós não valorizamos. E Deus não é assim. Ele compara a vida de uma pessoa ao valor que nós damos aos nossos bens e riquezas, ao valor que nós daríamos a uma ovelha do nosso rebanho, ou uma moeda do nosso cofrinho. Ele está dizendo, e agora, para não ficar só no campo dos valores materiais, Jesus vai entrar no campo dos valores reais, que são pessoas. As pessoas realmente têm valores reais. Que valor, como pode eu imaginar que alguma coisa tem mais valor para um pai e uma mãe do que um filho? Então Jesus, ele começa dentro desse contexto dos pecadores, aquelas pessoas que realmente não valiam nada. Não é que não valiam nada para a sociedade. Não, a sociedade reagia de acordo com a falta de valor daquelas pessoas. Porque a Bíblia é sim, sim, não, não. A Bíblia não tem meio termo. A pessoa não presta, não presta. Mas se ela se arrepender, Deus perdoa. E muitas pessoas não suportam isso, essa ideia. As pessoas não suportam. Como assim? A pessoa se arrepende e Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. É algo que vai contra a nossa natureza carnal. Nós achamos que as pessoas, enquanto ela não se arrepende, ela vai colher o fruto daquilo que ela plantou. Mas a partir do momento que há um verdadeiro arrependimento por causa do que Cristo fez, todo mundo é perdoado. Se você se arrepende de algo que você fez por causa de Jesus, não porque você foi pego, não porque você foi preso, não porque estão te forçando, não, por causa você teve um encontro com Cristo, e isso mudou o seu coração, e te deu vontade de mudar de atitude, você é perdoado, não importa o que você fez. Essa é a mensagem do Evangelho. E aqueles homens não compreendiam isso, não compreendiam. Ao invés deles estarem felizes com pessoas que estão vindo a Jesus querer ouvir o que ele tem para dizer, porque isso é um sintoma de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, quando ela se arrepende, ela vem para Cristo. Quando ela rejeita Cristo, significa, eu não vou me arrepender, eu acho que eu estou certo, eu não tenho nada para mudar na minha vida, por isso que eu não quero Cristo, por isso que as pessoas rejeitam Cristo, por isso que as nações rejeitam a Cristo, porque elas não querem sair da vida de pecado. E se a pessoa morrer no seu pecado, ela será condenada, é o que diz a Bíblia. Então as pessoas naturalmente rejeitam o amor, o perdão, porque elas na cabeça delas falam, mas não tem que ser perdoado de nada. Eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu acho melhor. É assim que mas quando essas pessoas vêm para Cristo, agora eles estão vindo para Cristo, os fariseus, os doutores da lei não se conformam. Como assim? Como Cristo recebe? Jesus mostra através de uma ovelha, através de uma moeda, e agora ele conta essa história, que começa dizendo assim, um certo homem tinha 2 filhos. Todo mundo fala inclusive que é a parábola do filho pródigo. O que é o pródigo? O pródigo é que gasta tudo, perdulário, que enfim, você dá R$1.000 na mão dele e gasta em 10 minutos, você dá 10 mil, ele gasta, e enfim, ele não sabe o valor das coisas que tem. Na realidade nós já sabemos, todo mundo já deve ter ouvido uma história assim, tudo que vem fácil, vai fácil, né? E essa é uma história que Jesus vai colocar tantos detalhes preciosos, queridos, que depois disso, só não ouve mesmo quem não quer. Só quem não quer. Um certo homem tinha 2 filhos, é uma parábola de 2 filhos, não é só do filho pródigo. Porque Jesus está querendo dar uma lição para os fariseus, para os escribas. E na realidade,
o filho que fica em casa, ele acaba sendo tão problemático quanto o que vai embora. São dois filhos problemáticos. São dois filhos que dão problema para esse pai e são uma tristeza no coração do pai. Os dois. Se você olhar com atenção, é a parábola dos dois filhos ingratos. Os dois filhos que não estão nem aí para o amor do seu pai. Os dois filhos que acham que são completamente egoístas, egocêntricos. Eles acham que eles têm razão de tomar as atitudes que eles tomam. Isso fica muito claro. Jesus fala que o mais moço, versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Dá-me a parte dos bens que ele me pertence. Isso é um desejo escandaloso. Isso para a cultura daquela época, segundo a lei de Moisés, esse filho, depois desse pedido, o pai tinha que levar ele perante os anciãos da cidade, apresentar, testemunhar, levar pessoas que ouviram o filho falar disso, e o filho seria morto. O filho tinha que ser morto, segundo a lei que Deus tinha dado a Moisés. Não sei se vocês sabem, mas a pena de morte foi instituída na lei de Moisés, na Bíblia. Às vezes você vai encontrar ateus que não conhecem a palavra de Deus direito, eles vão querer debater sobre a questão dessas coisas, né? Então é muito comum, já teve gente que me escreveu falando assim: mas Deus não disse não matarás? Não matarás está escrito em português. No original em hebraico está escrito o seguinte: não cometerás assassinato ou homicídio. Porque o próprio Deus que disse não matarás, ele disse: se uma mulher for pega em adultério, você tem que pegar a mulher e o adúltero com ela e tem que apedrejar em praça pública. Se um filho desonrar o seu pai, ele tem que ser morto. Isso está na Bíblia. Jesus está lá, escrevendo lá na areia, eles trazem uma mulher apanhada em adultério. Eles falam: Senhor, segundo a lei, nós temos que apedrejá-la. Jesus fala: tá bom, aquele que não tiver pecado pode começar, atira a primeira pedra. Porque isso estava em vigor. É que as pessoas fazem muita confusão com essas coisas. Mas a lei de Deus dizia. Então, já nesse momento, esse rapaz acabou de assinar sua sentença de morte. Pai, você não está morrendo logo, eu quero o meu dinheiro. Eu quero, é isso que ele fala. Eu quero o meu dinheiro, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles. Presta atenção, eles. Ele pegou o dinheiro dele e dividiu para os dois irmãos. E segundo a lei de Moisés também dizia que o irmão mais velho, ele tinha direito a receber o dobro do mais novo. Então ele fez a partilha da seguinte forma: ele dividiu por 3 e deu 2 partes para o mais velho e 1 parte para o mais novo. A Bíblia não diz que ele só deu para o mais novo, não. Ele fez uma partilha em vida. Então, se ele tinha lá 10 milhões, ele era um homem muito rico. Se ele tinha 10, 20 milhões, vamos imaginar 30 milhões de reais para a conta ficar redonda. Ele deu 20 milhões para o mais velho e deu 10 milhões para o mais novo. E isso, nesse momento, o mais velho não protestou. Você vê o mais velho reclamando: não quero. Ele ficou quieto. A Bíblia pelo menos não diz que ele rejeitou o dinheiro. É interessante que talvez o filho mais novo requereu isso do pai, até usando a Bíblia. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, uma vez, Abraão, ele decidiu antecipar a sua herança. E ele dividiu com Isaac e seus filhos sua herança. Mas ele decidiu. E talvez esse filho deve ter lido lá na Torá e falou: pai, Abraão uma vez lá deu o dinheiro dele, eu quero a minha. Pode ser, não sei, a Bíblia não diz isso. Mas tem pessoas também que quando interessa usa a Bíblia. Tem gente, inclusive, que para refutar o próprio Deus, usa a Bíblia. Quando interessa. Texto fora de contexto. Então não duvido que esse menino deve ter chegado para o pai: pai, eu estava lendo lá a Torá, lá no sábado, e eu vi que Abraão, uma certa ocasião, ele dividiu o bem dele lá com Isaac e seus irmãos. Eu também quero isso. Não sei. Pode ser ou não. Pode ser simplesmente algo que surgiu da cabeça dele. Mas isso já tinha acontecido de livre e espontânea vontade. Mas quando o filho coloca isso na cara do pai, ele está dizendo: pai, você não morre, então dá logo, eu quero o meu dinheiro. Porque enquanto o pai vivia, o filho não tinha direito a nada. Ele não tinha como negociar nada
de acordo com aquela fazenda que o pai tinha. Nada, nada. Então, na cabeça desse jovem, ele estava preso a uma situação que ele não gostava. O pecado, queridos, ele ilude a nossa mente. Muitas vezes nós ficamos iludidos por causa do pecado. O pecado faz nós ficarmos cegos. O pecado faz nós não conseguirmos enxergar a verdade. E nós ficamos presos, escravos, como marionetes. E Jesus usou a palavra da seguinte forma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus usou isso. Libertar do quê? Libertar das amarras. Libertar das cordinhas que ficam ali fazendo a pessoa olhar para um lado, olhar para o outro, e ele não conseguia olhar o que ele tinha dentro de casa. Primeiro, o pai dele não entregou ele para ser morto. O pai dele dividiu, de boa, e ele repartiu por eles a fazenda. Você não vê o pai falando nada. Versículo 13. Poucos dias depois, não sei quantos, mas poucos, talvez uma semana, um mês, o que ele fez? O filho mais novo, ajuntando tudo. Quando fala juntando tudo, ele não deixou nada dos bens dele para trás, nada. Ele pegou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Daí vem o nome pródigo. Ele foi lá e gastou tudo. Ele foi para um outro local, longe dali. E mais uma vez eu pergunto, por que ele quis ir embora? Por quê, queridos? Porque viver com o pai tem limites? Tem. Todo mundo aqui já foi adolescente? Eu acho que sim, né? Alguns ainda são? E tem um monte aqui ainda, com carinha de adolescente, né? Mas quando você é adolescente, quando você é criança, quando você está no início da juventude, algumas vezes nós queremos fazer coisas que nossos pais falam não. E nós não compreendemos. É ou não é verdade? Todo mundo que já foi sabe. E depois é estranho que quando os que são pais e já têm filho adolescente, você passa pela mesma coisa, você fala não para eles. E, nossa, é horrível. É horrível a reação, é horrível. E esse rapaz, dentro de casa com o pai dele, ele queria viver a vida. Já ouviu essa expressão? Carpe diem, já ouviram? Expressão, viver a vida. É o que ele queria. Eu quero viver a vida, meu pai, ele me põe regras, ele me põe empecilhos. E quando nós estamos com a mente assim, nós só conseguimos ver aquilo que nos atrai. Esse rapaz, ele tinha atração pelo mundo, e suas concupiscências, a carne dele estava presa a essas coisas. Satanás, no mundo, ele prega uma falsa liberdade. Ele ilude as pessoas, dizendo que por aquele caminho é melhor, é livre, você é livre. Ele fala você é livre e você acaba se enredando nas garras dele. Satanás, ele prega uma falsa liberdade no mundo. E tem gente que fala, nossa, que quadrado, falar de Satanás, isso não existe. Então, se não existe, Jesus é mentiroso. Porque ele fala, ele ensina. Não nessa parábola, mas em outras, ele fala dessas coisas o tempo todo. Inclusive fala, nossa, isso é tão antiquado. Queridos, está cheio de gente intelectual que são satanistas, que adoram Satanás. Pessoas poderosíssimas no mundo que adoram abertamente, fazem parte de seitas, fazem parte de igrejas que o adoram. E aí quando a gente vem falar no púlpito, a pessoa às vezes fica, mas como? Será que eu posso acreditar nessas coisas? Meu irmão, a Bíblia ou acredita em tudo ou em nada. Não tem meio termo, não, isso eu gosto, isso aqui eu quero para mim, isso aqui não, isso aqui é ridículo, eu tiro. Não, isso aqui é bom. Jesus falou isso, opa, recebo, Senhor, é para mim. Jesus falou isso aqui agora? Não, isso aqui não, isso não é possível. Não é possível. Aí a pessoa começa com um argumento, alguém escreveu. Alguém escreveu. Sim, inspirado pelo Espírito Santo. Satanás, queridos, ele prega uma falsa liberdade. Nós temos uma bandeira, acho que é eu não sei nem se é, mas enfim, uma bandeira, um dizer que faz alusão à Inconfidência Mineira. Você já deve ter visto esse inscrito, libertas quae seratamen. Já ouviram falar sobre isso? Liberdade ainda que tardia. Era uma liberdade movida.
pelo movimento maçônico no início do nosso país. Liberdade, igualdade, que está lá na Estátua da Liberdade, presente da maçonaria francesa para os Estados Unidos. Se prega muito em liberdade. Na realidade, essa liberdade é manipuladora. É uma liberdade que engana, é uma liberdade de você escancar a porta e a pessoa vê aquela porta larga, como Jesus falou. Estreita é a porta da salvação e são poucos que acertam por ela, mas é larga e grande a porta que leva à perdição e são muitos que entram por ela. Naquela porta está escrito assim, ó, liberdade. E na realidade Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele fala verdadeiramente? Porque existe uma falsa liberdade. E a liberdade verdadeira é a liberdade que só nós encontramos em Cristo. É a liberdade de você saber que você não é escravo mais do pecado, você não é escravo mais da sua concupiscência, você não é escravo mais das cordinhas que manipulam mentes e corações em todo o mundo. Dizendo coisas sobre liberdade, sobre vida longe de Deus, achando que eu estou sendo super original. E na realidade é uma manipulação. Isso não é de hoje, é antigo. Esse rapaz, ele já mostra o anseio que existe dentro de cada ser humano de ir para longe de Deus, porque ele fala que ele foi para uma cidade longínqua, e tudo que Jesus está falando é de propósito. A parábola, ela tem o objetivo de propositalmente mostrar uma lição para nós. Jesus não está contando uma historinha descuidada, ele é Deus. E quando ele apresenta essa história para nós, ele está falando, preste atenção aos detalhes. Ele foi para um lugar longínquo, que significa o mais longe de Deus que um ser humano consegue ir. Ele foi para um lugar longe. E lá, no contexto de Israel, ir para uma cidade longínqua, lá não tem templo, lá não tem adoração, lá não tem a lei de Moisés, lá não tem ninguém que conhece ele. E ele está cheio da grana. Imagina. Ele vai para um lugar distante, que não tem lei, que não tem princípios bíblicos. Ele não tem que ler a Torá. Ele não tem que... A Torá é o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não tinha que orar com os irmãos. Ele não tinha que louvar. Ele não tinha que aturar o seu pai. Ele foi o mais longe possível que ele pôde da sua casa. Ele não queria estar com o seu pai. Ele não queria viver naquela sociedade que amava a Deus. Ele foi para longe. Ele tomou uma decisão unilateral, atraído por essa falsa liberdade, fora de Israel. Mas aí ele começa a desperdiçar os seus bens, e é natural. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Ele não lutou como o pai lutou para acumular aquela riqueza. Ele só trabalhava para o seu pai, fazia pequenas tarefas. Ele estava sendo ensinado. Pegou um dinheirão na mão, torrou tudo. Nesse primeiro momento, então, nós entendemos que se o pai fez isso, ele ficou sem nada. Vocês concordam? Como que ele fez isso? Ele tinha uma fazenda, ele deve ter empenhado a fazenda, ele deve ter se comprometido com algumas outras pessoas, deve ter assinado um documento, vendeu e falou, quando eu morrer, essa fazenda vai ser sua. Só que enquanto eu estiver vivo, eu vou usar, eu vou pagar um aluguel, não sei como ele fez isso, mas ele pegou aquele bem, deu o dobro para o mais velho e o mais novo. Talvez o mais velho comprou a parte do mais novo, nós não sabemos. E o mais velho ficou cuidando daquela fazenda com o seu pai, mas já era dele, não era mais do pai. O pai ficou sem nada. E esse irmão que foi embora, a Bíblia não diz quanto tempo se passou, lá no versículo 14, havendo ele gastado tudo. Pronto, agora ele não tem mais recurso para manter a bagunça dele. Acabou o dinheiro. Quando você tem dinheiro, meu irmão, quando você tem dinheiro que gruda de sanguessuga ao seu redor. Quando você está bem na fita, desculpa o palavreado, quando você está por cima da carne seca, quando você é o rei da cocada preta, o que mais que eu posso dizer? Quando está indo tudo bem, o vento está a favor, meu irmão, o que vai juntar de gente ao teu redor? O que vai ter de pessoas querendo te ajudar a gastar o seu dinheiro? É assim, é assim. Quando a pessoa está bem, esse rapaz aparece aí com alguns milhões no bolso, aparece mulher de todo lado, candidata para ser esposa dele, ou não é? Parece amigos, parece um monte de gente. Querido, você vai arranjar sócio para te ajudar a gastar rapidinho. E se você não tomar cuidado, não dura um mês. É assim. E foi o que aconteceu com ele. Havendo ele gastado tudo, e longe de Deus,
as coisas não acontecem só um dominó cai. Cai um dominó, cai outro, daqui a pouco a casa cai. Jesus falou isso, que aquele que vive longe de Deus é como construir a casa sobre areia. Não é a outra parábola que nós estudamos? E vindo as tempestades, a casa não tem alicerce, ela cai. Olha o que aconteceu. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Desgraça pouco é bobagem. Calma aí, eu estou pobre agora. E em tempos de pobreza, ainda se as pessoas ao seu redor têm alguma riqueza, algumas ainda podem até te ajudar. Mas imagina agora, você não tem nada e a fome domina sobre a terra. Olha a situação, e ele está num lugar longínquo. Talvez ele não tenha um amigo de verdade da época que ele era criança. Não tem um conhecido que se compadeça dele. Juntou uma turma que ajudou ele a gastar o dinheiro. Agora ele não tem dinheiro. Ele vai lá naquela moça bonita, que passou dias passeando com ele, e falou: eu estou sem dinheiro agora, me ajuda. Eu nem te conheço, sai daqui. É assim, não é? E os amigos: poxa, aquele dia lá nós jogamos bilhar, eu te emprestei R$1.000. Ele fala: não tenho nada, me perdoe. Ou você não tem um prato de comida? Não, não tenho. Vai se virar. É assim que acontece, ou não é? Eu estou exagerando? É assim, ele está num lugar estranho, não conhece ninguém. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou o quê? Padecer necessidade. Começou a padecer necessidade. Longe de Deus. Ele ficou cego, moral e espiritualmente. Cegou completamente. A pessoa cega, ela só pensa que ela vai ser feliz longe de Deus. Tem uma passagem bíblica que Deus fala através da boca do profeta Jeremias. Ele diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. Deus falando em relação ao povo de Israel. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que Deus está querendo dizer aí através da boca do profeta Jeremias? Meu povo fez duas maldades terríveis. Uma, me deixou, que eu sou a verdadeira água viva. E eles acharam que eles iam cavar uma cisterna em outro lugar e eles iam se saciar com essa água que não sou eu. Duas maldades. Uma, acharam que viviam sem mim e acharam que essa outra fonte de água ia os alimentar. É o que esse rapaz fez. Ele foi para longe do pai, que abandonou o Senhor, e achou que o dinheiro seria a fonte de sustento da vida dele. Duas coisas, foi o que Deus disse aqui para os irmãos, através do profeta Jeremias. O senso de valores estava completamente desequilibrado, como muitos de nós, como eu e você, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos assim. Ou muitos de nós viemos de um lugar onde o nosso senso era completamente desequilibrado. Mas sabe o que acontece? Muitos só vão começar a pensar de verdade a hora que estiver no meio do olho do furacão, a hora que estiver na crise. É na crise que a pessoa engole o seu orgulho, engole a sua soberba, a sua arrogância. É durante os problemas que ela enfrenta, é na hora da dor que ela vai pensar: será que é verdade mesmo? Ou será que eu estou viajando? É na hora que não tiver mais chão, é na hora que não tiver mais amigo, é na hora que a pessoa não tem mais estrutura emocional, física, financeira, é na hora que ela está doente, é na hora que ela não tem ninguém ao redor dela, que ela começa a repensar os seus conceitos e os seus valores. E é o que acontece com esse rapaz. É o que nós vemos. Ele é o que eu posso dizer, até eu não gosto muito dessa palavra, porque tem muita gente que usa isso de maneira muito, muito solta. Mas eu posso dizer aqui, olhando para esse caso específico, que esse rapaz chega ao que muitos chamam de fundo do quê? Do poço. Fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, se você olhar para o lado é parede, se olhar para baixo é chão, água. Você só pode olhar para onde? Para cima. Então é uma boa ilustração. No fundo do poço que a pessoa decide olhar lá para cima e ver se tem alguém lá. Mesmo que ela não queira, não tem mais para onde olhar. É ou não é verdade? Esse rapaz chegou no fundo do poço. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, daquele lugar. São pessoas que pensam como aquelas pessoas. Ele vai procurar ajuda naquilo que o atraiu.
E as pessoas, o modo de vida que o atraiu não vai o ajudar, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Alimentar os porcos dentro da cultura judaica era a pior coisa que podia acontecer para uma pessoa. Por isso que Jesus falou isso nessa parábola. Eles tinham um provérbio, os judeus eles tinham um provérbio que eles usavam naquela época, que fala assim, ó, que a maldição caia sobre o homem que cuida de porcos. Os judeus falavam isso, que a maldição caia sobre o homem que cuida de porcos. E Jesus era terrível, no sentido bom. Ele põe na parábola que o cara foi cuidar de porcos, para dizer, esse cara é um maldito, ele chegou no pior. Querido, se Jesus tivesse contado que tinham cortado as 2 pernas dele, eles não iam achar tão ruim. Mas falar que cuidar de porcos, esse cara chegou no pior do pior, não dá para piorar. Por isso que Jesus provocadamente fala, e ele foi cuidar de porcos. E ainda para ficar pior a situação, ele fala, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Em algumas bíblias está alfarrobas, em algumas outras está vagens. Os porcos comiam uma verdura lá que era terrível, que o ser humano não comia aquilo de jeito nenhum, não dava, o estômago humano não era capaz de digerir aquele troço. A Bíblia não fala que ele comeu, fala que ele chegou ao ponto de ter vontade de comer aquilo. A fome era tanta, o cara mandou ele para o campo, mas ele ainda estava com fome, ele estava trabalhando, e só Deus sabe quanto ele recebia. Sabe quando a fome, ela domina um lugar, e para você comprar 1 quilo de carne, você tem que gastar um salário mínimo? Está acontecendo isso em alguns países. Esse cara trabalhava cuidando dos porcos, ele não tinha comida, porque ele continua com fome, ele continua querendo comer as bolotas dos porcos. Vai saber no que essa cidade se meteu, vai saber o que eles fizeram para vir essa crise nessa cidade. Mas ele queria, e a Bíblia termina dizendo aqui no versículo 16, ninguém lhe dava nada. Então aí chegou na miséria da miséria. Calma aí, eu estou querendo comer comida de porco e eu não ganho, ninguém me dá nada. Os fariseus devem ter ficado horrorizados, alguns devem ter chorado, mas no coração deles eles estavam bem feito. Ele deveria ter morrido. Eles deveriam estar se perguntando, por que esse pai não mandou matar o filho logo de cara? Por quê? Porque a lei dizia que ele deveria morrer, e ele mesmo se excluiu da sua casa, ele mesmo decidiu ir embora, foi uma decisão dele. Mas a Bíblia diz no versículo 17, tem uma palavra-chave, ele fala assim, e tornando em si, caindo em si, como se ele tivesse acordado de um pesadelo, como se as escamas tivessem caído dos olhos. Um dia, meu irmão, as escamas caem dos olhos daquele que não conhece a Jesus. E o dia que cai, a pessoa olha para Jesus, ela fica maravilhada. A vida muda, muda o sentido. E ele lá naquele lugar, maligno, sofrendo, é como se ele tivesse acordado de um pesadelo. Ele caiu em si, queridos. A Bíblia está dizendo, até esse momento, ele estava alucinado, a mente dele estava corrompida, os olhos dele não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz. Mas um dia Jesus disse, ele tornou a si. O sofrimento às vezes faz a pessoa voltar à razão. As lutas muitas vezes nos colocam no devido lugar. Enquanto eu não passo por algumas coisas, às vezes Deus vai ter que permitir que eu seja quebrado para entender a verdade. Pensa, é Jesus que contou essa história. Não é uma história descuidada, é uma história milimetricamente pensada, tintim por tintim. Ele caiu em si. Ele caiu em si, ele admitiu, eu sou pobre de espírito. Jesus falou numa das suas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É isso que é ser pobre de espírito, é eu acordar lá no meio da lama e olhar, olha onde eu vim parar, onde eu deixei chegar a minha vida. Por quê? Porque eu sou cabeçudo, porque minha cabeça não pensa, porque eu nunca reconheci o Senhor como Deus da minha vida. Eu estou longe do Pai, eu decidi ir longe, ele caiu em si. E esse é o princípio da bênção, é o princípio de mudar toda a história. Quantos jornaleiros são pessoas que
que cumprem jornadas, são trabalhadores. Talvez na sua Bíblia esteja trabalhadores. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quando a pessoa cai em si, ela começa a olhar a real, a verdade. Calma aí. Hoje eu estou numa situação que eu tenho menos do que os empregados do meu pai. Os empregados do meu pai estão melhor que eu. Só que tem um problema. Eu peguei toda a minha parte e acabei com ela. Eu não tenho mais nada. O que tem lá agora é do meu irmão. Não é nem do meu pai. Acabou. Eu queimei tudo. Mas ele fala: levantar-me-ei. Eu tenho que tomar uma decisão. Já até preguei sobre isso. Levantar-se. O nome de uma mensagem antiga minha está no YouTube. Levantar-se. Eu falo sobre essa passagem. A decisão de levantar-se. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer-lhe: pai, e olha o início da frase: pequei contra o céu. Ele, em primeiro lugar, ele reconheceu: o que eu estou fazendo é pecado. Já não tem mais nada a ver com moral, não tem mais nada a ver com pai, com mãe, tem a ver com pecado. Essa é a maior prova que ele se arrependeu. Essa é a maior prova que ele verdadeiramente caiu em si, porque quando nós caímos em si, nós reconhecemos que as nossas falhas, em primeiro lugar, são pecado. Enquanto a pessoa não tem a noção de que o que ela cometeu, o que ela comete é pecado, ela ainda não experimentou arrependimento. Ela não tem como experimentar a alegria de conhecer a Cristo. Mas ele caiu em si. Então a primeira coisa: pequei contra o céu. É uma forma de dizer contra Deus. Eu reconheço hoje que o que eu fiz foi maligno, contra Deus. Mas ele fala: e perante ti, o meu pecado se estende para o Senhor. O que eu fiz, e a Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe tem vida próspera, vida longa. É uma bênção que a Bíblia apresenta. O filho quer ser abençoado, honra o pai e a mãe. Você vai ver só como Deus te abençoa. Se não honrar o pai e mãe, vai passar necessidade, é o que a Bíblia diz. Ah, mas eu não concordo com isso, meu irmão. Mas é o que a Bíblia diz. Amém? É o que a Bíblia diz. E ele fala assim ainda: eu vou dizer o seguinte, versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece, isso aqui não é da boca para fora, ele está pensando o que ele vai falar para o pai. Eu já não sou digno, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Eu não posso ser mais seu filho. Talvez na cabeça dele, agora se eu for comer um alimento lá na mesa, eu vou comer a comida do meu irmão, porque já não é mais minha. A minha eu joguei fora. A minha eu queimei tudo, gastei tudo. Agora tudo que está lá é do meu irmão. Eu não posso mais chegar lá querendo alguma... Queridos, quando a pessoa cai em si, ela começa a ver as coisas inclusive com justiça. Esse cara não está indo lá para brigar. Ele não está indo lá para requerer um direito, brigar com o irmão. Não, ele está humilde. Pequei. Eu sou um miserável, pai, me contrata, eu quero trabalhar para você como um empregado, porque eu sei que o empregado seu vive muito melhor do que essa terra longínqua onde eu fui. O sistema lá é uma droga, eles estão tudo passando fome. Eu quero ser tratado como um dos seus empregados, os teus jornaleiros. Ele pensou: meu pai é bom, meu pai cuida até dos empregados melhor do que essa turma cuida de um ser humano. Eu fiz uma colocação errada. Do jeito que eu falei, a frase dá a impressão que o empregado não é o ser humano. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que ele não conseguia tratar aquele rapaz como um ser humano. O porco ganhava a bolota, e a hora que ele queria a bolota eles não davam, entendeu? Meu pai trata os empregados melhor aqui do que aqueles lá que não me tratavam como um ser humano. Pior do que os porcos, que era algo maligno, algo maldito. E levantando-se, foi para seu pai. Ele foi. E a Bíblia diz algo, Jesus diz um detalhe aqui: quando ainda estava longe. Ele estava longe, ele não estava chegando. Viu seu pai. O pai... Provavelmente com essa passagem aqui dá a entender que ele ficava o tempo todo olhando para o horizonte. Talvez tinha uma estrada. Ele ficava o tempo todo olhando. E talvez no coração dele: eu acho que meu filho um dia volta. Acho que meu filho um dia volta. E ele ficava ao longe. Ele era rico. Todo mundo trabalhando. Talvez ele poderia se dar ao luxo de ficar parado esperando. Nós não sabemos. Mas é interessante que ao longe, o seu pai o viu.
E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele se colocou no lugar do filho. E aí que começa a entortar o caldo. Porque para os fariseus, aquele pai vendo o filho voltar, ele tinha que chamar os empregados, mandar prender o filho e apresentar na praça pública, que aquele filho ia ser executado. Ele inclusive correu esse risco. Ele voltou para casa porque ele conhecia o pai que ele tinha. Ele sabia que o pai não ia fazer isso com ele, mas pela lei, aquele filho tinha que ser preso e apresentado em praça pública. Porque, na realidade, pela cultura da época, quando um filho fazia algo dessa forma ou ia embora de casa, eles já até decretavam a morte dele e faziam um enterro simbólico. Meu filho morreu. Morreu. Mas esse pai não, ele está esperando. E ele moveu-se de íntima compaixão. Ele sentiu a dor daquele filho. Ele olhou para o filho e sentiu algo que talvez nunca ninguém sentiria por aquele rapaz. E correndo, a Bíblia diz que ele correu. E aí todo mundo, vocês já devem ter ouvido dizer que um homem judeu, ainda mais de posição naquela época, jamais correria em público. Porque para correr ele tinha que levantar a túnica e apareceria suas pernas. E um homem de bem, um homem respeitoso, jamais mostraria as pernas em público. Os escravos, os empregados, eles andavam de perna de fora e descalços. Mas aquele homem correu, um homem respeitável, um homem rico, jamais correria em público. E esse homem corre. Jesus falou algo que os fariseus não entenderam. Como que esse homem correu? Como? Isso era um absurdo. Mas ele correu porque ele viu o filho. Ele não ligou para o que a sociedade ia dizer. Ele não ligou para a convenção. Ele só viu o filho na frente. Jesus está falando, esse homem ficou tão feliz, que ele correu. Algo que ninguém faria. Ninguém. E talvez o filho naquele momento, meu pai está correndo, ele não sabe se o pai vai dar um tapa na cara dele, ou vai cuspir na cara dele, como o filho fez. Porque o que o filho falou para o pai foi um tapa na cara. Foi como se ele tivesse cuspido no rosto do seu pai. Ele não sabe o que o pai vem fazer. O pai vem correndo, de repente ele para. Eu não sei o que passou naqueles segundos. Mas a Bíblia diz que ele lançou-se ao pescoço do seu filho e o beijou. O filho talvez ainda estava cheirando porco. Não sabe-se quantos dias, uma terra longínqua, ele veio sem comer. Quantos dias, sem banho, sem dinheiro para parar num lugar e se banhar. Aquele filho deveria estar parecendo um mendigo, pior que um mendigo. E o pai abraça ele e o beija. E o filho começou, agora eu vou falar. Ele vem ensaiando talvez a viagem inteira. Eu vou falar. Ele começa, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele ia falar mais coisa. Ele ia falar, me trata agora como um dos seus empregados. Não deu tempo. Ele não conseguiu falar a frase toda, o pai não deixou. Mas o pai disse aos seus servos. Provavelmente os servos viram o homem correndo, não sabiam o que estava acontecendo, correram junto com ele. Estavam todo mundo ali assustado. E ele falou para o servo, corre depressa, a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. E aí vem o versículo mais importante do que Jesus quer dizer. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a se alegrar. E começaram. Onde que eu parei? E começaram a alegrar-se. Ele ficou feliz. E Jesus está falando, é assim que Deus é. É assim. Quando ele vê a pessoa voltando toda arrebentada lá da cabeça dura dela, por culpa de ter se afastado, ou a ovelha perdida, ele vai, põe no ombro e volta feliz e faz uma festa, ou a mulher encontra a moeda, varre a casa, fica feliz, faz uma festa, esse homem vai fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, mata o bezerro cevado. O bezerro cevado, ele era guardado, ele era especial, para quando você recebesse uma personalidade, alguém importante na sua casa. As pessoas ricas guardavam um bezerro cevado. Chegava alguém importante na casa, eles matavam aquele bezerro e faziam um churrasco para aquela pessoa. Aquele bezerro era cuidado, quando ele ficava mais velho, punha outro, eles sempre tinham um de reserva. E ele matou esse para o filho, alguém importante chegou. Aquele filho que estava morto. Aquele filho achava que não tinha mais direito. É interessante aqui no versículo 22, que Jesus começa assim, mas o pai disse aos seus servos.
É como se ele estivesse dizendo, mas Deus não pensa do jeito que esses homens pensam. Lembra? Ele está mostrando para os fariseus que ele recebia os pecadores com alegria. E os fariseus não entendiam. E agora entra na parte um pouco mais, o contraste da história, onde Jesus quer mostrar o resumo da lição. Mas olha que interessante, esse rapaz recebeu do seu pai quantos presentes? 4. Vestes limpas, que significa honra. Vestes limpas, novas. Vestes de príncipe. Talvez para os outros empregados que chegassem desavisados, ou até outros aldeões ou amigos do homem, não pegarem o filho e levarem ele para a cidade para ser apedrejado. O pai não quer, não, veste rápido. Ele fala, rápido, vamos tirar ele dessa situação. Porque ele corria risco de vida. Ele desonrou o pai publicamente. Aquele pai deve ter virado motivo de piada. Aquele pai deve ter virado motivo de pena, de dó naquela sociedade. Se as pessoas pegassem aquele rapaz antes do pai, talvez ele seria morto. Então o pai corre, pula no pescoço, abraça, protege, veste ele. Honra ele com veste, coloca um anel no dedo. O anel mostra que ele ainda é meu filho. Eu não deserdei, eu não joguei ele fora, eu não decretei a morte dele, é meu filho. O anel tem o selo da família, é a honra, é aquele selo que ele usa para dizer que ele é parte da família. E detalhe, coloca um calçado nos pés dele, porque quem anda descalço é empregado. Só os donos, só os senhores da fazenda que andam com calçados. Então eu quero dizer que meu filho não vai ser meu empregado. Ele vai trabalhar com o que é dele. É o que Deus fala. Calçados. E por fim, a novilha cevada. O bezerro cevado. Um churrasco. Um banquete. Uma comemoração. Jesus está falando, é isso que eu faço quando um pecador se arrepende. Quando alguém se volta para mim. Mas aí, versículo 25, vem o filho mais velho. Ele estava no campo, ele não sabia o que estava acontecendo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. Está tendo festa. Jesus disse que há festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Esse pecador se arrependeu, está tendo festa. O dia que um pecador se arrepende hoje, a Bíblia diz que há festa no céu. Mas o filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e dança. E chamou um dos seus servos, perguntou-lhe, que é isso? E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Isso mostra que esse filho também não tinha o coração dele no coração do pai. Porque quando nós amamos uma pessoa, se você ama alguém, se você vê aquela pessoa feliz, você não fica feliz com ela? Se você ama alguém e aquela pessoa fica triste, você não fica triste com ela? Jesus fala, inclusive, que uma das coisas que mostra o caráter do cristão é que ele se alegra com os que se alegram e ele chora com os que choram. O pai está super feliz, o filho que estava morto voltou, ele se indigna, ele fica indignado, ele não tem a menor noção do que ia no coração do pai dele, ele fica indignado e não queria entrar. Não queria, não vou entrar nessa festa. E saindo o pai, estava com ele, ele insiste, o pai é bom. O pai não é aquele cara que fala, você não quer, então fica aí, problema seu. Não, ele foi lá fora, filho, vamos entrar, é uma festa. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Será que é verdade? Pode ser que o filho mesmo, na concepção dele, ele obedeceu tudo que o pai fez. Mas eu não vejo amor pelo pai nesse filho. Eu não vejo nem amor pelo irmão. Talvez com razão. Ele deve ter ficado magoado em ver o que o filho fez com o pai. Ou talvez ele ficou com raiva que o filho foi embora e ele também queria fazer isso. E não foi. Nós não sabemos. Lembra Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim, ele matou Abel. Porque Abel deu uma oferta que agradou o coração de Deus e Deus se atentou à oferta de Abel. E quando Deus viu que Caim estava com a cara feia, Deus, como esse pai, ele foi e falou, Caim, o que está acontecendo? Você está com o semblante caído. Ele fala, cuidado, se você proceder bem, eu vou aceitar a sua oferta. Mas Caim não quis ouvir o que Deus falou, ele foi lá e matou o irmão. Deus falou, se você proceder bem, eu vou receber a sua oferta. Deus é um pai bom que vem conversar com a gente. Ele vem falar comigo e com você, ele vem dizer, vem cá, vamos fazer parte, vamos mudar o nosso coração, não seja assim.
Comparado aos deuses do Olimpo daquela época, aos deuses romanos, aos deuses nórdicos, que vocês já devem ter ouvido falar do monte. Os deuses nórdicos tem o Thor, né, que é inclusive até personagem de quadrinhos e de filme hoje. Nós temos os deuses do Olimpo, tem lá Hera, Cronos, enfim, tem um monte, Zeus, Erasto. Tem os deuses romanos, os deuses da mitologia. Se você vai estudar a história, eles todos eram vingativos, eles todos mentiam, eles atacavam uns aos outros. São histórias de engano, de sedução, história de tomada de poder. Mas não, o Deus da Bíblia é um Deus bom, é um Deus que é Pai. É um Deus que se tiver 99, 100 e uma se perder, Ele deixa as 99 e vai buscar e fica feliz. Se tiver 10 moedas e perder uma, Ele vai buscar a perdida. E é o Pai, Deus é o Pai que ainda que você, meu irmão, tenha andado por lugares terríveis e tenha virado as costas para Ele, o dia que você voltar, Ele te perdoa. E mesmo se você não é o filho que foi embora, mas você é o filho dentro de casa, ressentido, porque Deus abençoa um e não abençoa o outro? Porque tem esse tipo de filho também. O filho que está com raiva do pai, porque ele vê uma injustiça. Como assim? Por que você faz mais com esse e comigo não? Eu estou aqui, o que está acontecendo? Talvez, sem querer, nós podemos ser esse filho que ficou em casa, que é tão odioso quanto o outro. Mas o pai ama. O pai ama. Ele ama. E ele vai lá, filho, não faz isso. Ele fala, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E olha o que o pai fala, ainda ele continua no versículo 30. Vindo porém este teu filho. Jesus fala isso por quê? Porque os fariseus jamais chamariam um pecador e um publicano de irmão. Jamais, jamais. Eles não conseguem olhar para o pecador e falar, esse é meu irmão. Então Jesus fala, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, ele quer sujar o coração do pai. Ele está falando mal do irmão. Olha o que ele fez para você, pai. Ele gastou todo o seu dinheiro, gastou com meretriz. A Bíblia não fala que ele gastou com meretriz, o irmão está falando. Nós não sabemos se é verdade ou não, mas é uma informação nova, é ou não é verdade? Quer sujar o coração do pai, deixar o pai com ódio do irmão. É como se fosse para Deus querer falar mal do outro irmão. E o pai carinhoso, ele fala assim, filho, e eu vejo até carinho, filho, tu sempre estás comigo, você está comigo o tempo todo. E ele continua, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo aqui é seu, eu te dei. Eu dei a parte dele, dei a sua. O que você está falando? Se você quiser comemorar com seus amigos, pega você e mate. Que injustiça. Mas era justo alegrarmos. Deus está falando de justiça. É justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, ele foca, não é meu filho, é teu irmão. Ele está mostrando, esse pecador fariseu que você odeia, ele é teu irmão, ele só está com a mente dele desconexa, mas a hora que ele cair em si, ele vai querer ouvir a palavra de Deus, ele vai se converter, e é uma bênção quando isso acontece. Ele está falando, este teu irmão estava morto de verdade, espiritualmente morto, mas reviveu, tinha se perdido e achou-se. Jesus está falando, é assim que nós vemos as coisas, é assim que nós vemos quando um pecador arrependido volta para Deus. Deus fica feliz, o reino dos céus faz festa. Quando alguém cai em si, acorda e fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Vou voltar para Deus, eu vou me entregar para Deus. Para concluir com vocês essa mensagem, eu queria abrir no livro de Efésios. Vamos rapidinho lá em Efésios capítulo 2. O verdadeiro propósito do reino dos céus é que os pecadores venham a se converter. Ali tinha um monte de pecadores e publicanos vindo ouvir a palavra de Jesus, e aqueles homens não entenderam. As pessoas acham que o reino dos céus é um monte de gente perfeita, vivendo um grupinho de gente perfeita. Não. O reino dos céus são pecadores vindo a Cristo, querendo ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, vivificar é trazer a vida, ressuscitar, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Está falando de nós, que todos nós sem Jesus, nós estávamos mortos em ofensas e pecados.
A Bíblia está dizendo que Ele nos vivificou, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Nós fomos para uma terra longínqua, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. É o que ele fala aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele fala que inclusive esse espírito maligno opera nos filhos da desobediência. Ele está falando de pai e filhos, filhos, pais, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Muitas pessoas não vêm para Cristo porque elas não querem virar as costas para o desejo da carne, elas não querem virar as costas para as coisas do mundo, por isso que elas rejeitam a Cristo. E dos pensamentos, e éramos por natureza de novo filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é o pai da história, que é riquíssimo em misericórdia. Não está batendo com a história? Ele é rico em misericórdia, pelo seu muito amor. O pai da história era amoroso, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aquele filho estava morto em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. E ele põe entre parênteses, pela graça sois salvos. Não depende de nós, isso tem a ver com Cristo. Ele termina, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sentar nos lugares celestiais. Ele fez uma festa, Ele te pôs um anel no dedo, Ele mandou você vestir a melhor roupa, Ele pôs um calçado nos teus pés, Ele pulou no teu pescoço, te beijou, te abraçou, não deixou ninguém se aproximar e te colocou num lugar de honra, nos lugares celestiais. Talvez não vai ser aqui nessa terra que nós vamos ver isso tudo acontecer, mas nos lugares celestiais. Ele fez uma festança, porque um dia eu e você, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Deus, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, todos os dias, e é uma decisão nossa. Eu quero andar com o Pai, mas amar o Pai. Eu não quero nem ser o filho que fica dentro de casa, ressentido, achando que o pai é ruim, e eu não quero nem ser o filho que quer sair para longe, porque acha que o pai é ruim também. Não, nós temos que ser aquele filho que está grato de estar dentro da casa do Pai, que o Pai é bom, que o Pai é maravilhoso, que o Pai cuida de nós. E antes de nós irmos bater cabeça para descobrir que o Pai é bom, a gente já entende, Deus é bom. Nós cantamos, Deus, Tu és bom, e para sempre é a Tua misericórdia. Nós cantamos agora no começo, Deus é bom, Ele sempre é bom. Amém?